Bom, só uma breve apresentação que eles pedem que a gente faça. Eu sou professora da disciplina de materiais dentários da Universidade Federal, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho a formação de mestrado e doutorado nessa área, em dentística, opção materiais dentários. E a minha área de atuação é em materiais dentários. Então vamos lá. Os cimentos ionoméricos, eles surgiram na odontologia, eles foi um material idealizado, na verdade foi até a partir de uma curiosidade desses dois autores, Wilson e Kent, foi em 1972, foi quando eles chegaram a sintetizar esse material, né, inspirados naqueles materiais, no que havia de melhor, de características dos materiais que então na época existiam na odontologia, estavam sendo usados em odontologia. A biocompatibilidade dos cimentos de óxido de zinco e eugenol, a adesão à estrutura dentária dos cimentos de policarboxilato de zinco, a liberação de flúor dos cimentos de silicato e a resistência do fosfato de zinco. Esse material ele foi sintetizado na década de 70, né, do século passado, mas ele foi, na verdade, comercializado 3 anos após essa descoberta. Então, em 1975, ele começou a ser difundido o seu uso na Europa, e só depois disso, é lógico, né, e naquela época a divulgação de novidades, até que chegasse no nosso continente, era muito lento, né, mas desde então esse material está sendo utilizado. E é interessante notar que esse material ele foi idealizado nessa época, e a grande maioria das modificações que ele teve que passar, que ele já passou, aconteceram nesses primeiros anos de existência desse material, da utilização dele em odontologia. De uns bons anos, de uns 20 anos para cá, digo até mais que isso, de uns 30 anos para cá, esse material teve pouca modificação na sua composição e consequentemente, no seu modo de utilização. Na odontologia, esse material exerce um papel muito grande, muito importante, uma vez que é um material, principalmente por causa da capacidade que ele tem, não só de liberar flúor para o meio, quanto de continuar captando flúor, e ao longo da sua existência, da sua permanência na cavidade, na cavidade bucal, ele tem essa capacidade que a gente chama de efeito esponja, que é, ao mesmo tempo que ele libera flúor para o meio, ele capta flúor do meio. E isso é um papel muito importante para a odontologia preventiva. Né? E na filosofia, na prática odontológica atual, a filosofia é mais preventiva do que já foi curativa. Então a gente vê que tem essa prevalência nesse tipo de abordagem. Né? E é uma tendência que veio para ficar. Né? Então esse é um material que é extremamente importante, mas ele é um material chato de se trabalhar se o profissional que for trabalhar com ele não der a devida importância aos passos que ele exige para que ele tenha um melhor desempenho. Ou seja, é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o protocolo clínico, quais as exigências dele e o que a gente pode fazer clinicamente para que ele tenha um melhor desempenho. Bom, só para a gente conversar com mais liberdade dentro dessa, vamos fazer uma revisão dos tipos desse material, como é que esse material é classificado. E essa classificação ela é uma classificação ditada e sugerida pela norma ISO. Essa norma ela data de 1986. E é interessante perceber que essa classificação ela chega a ser até didática, porque os próprios fabricantes, muitos fabricantes adotam essa classificação para designar para que serve aquele material. Então é interessante a gente saber que tipo 1 são os cimentos ionoméricos para cimentação, os tipo 2 são para restauração, então são materiais restauradores, né, com uma subdivisão do tipo 1, tipo 2.1 e tipo 2.2. O que viria a ser? O tipo 2.1 são os restauradores estéticos e o tipo 2.2 são os restauradores reforçados por partículas metálicas. E, finalmente, o tipo 3, que é para forramento, base e selamento. Quanto à composição, uma outra forma da gente classificar, a gente pode classificar de 3 formas, como os convencionais, que atualmente são os anidros, os reforçados por metais e os modificados por resinas. E nós vamos falar sobre cada um deles.
Inclusive, eu acho interessante, eu não tenho aqui para disponibilizar para vocês, mas se quem tiver interesse, eu tenho até uma bibliografia, que são uns links que você usando aquele endereço eletrônico, você vai direto para a página onde alguns resumos bem assim, objetivos a gente localiza na internet, inclusive esse que está sendo projetado aqui, do professor Mandarino, que é da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, é muito interessante, eu acho que vale a pena uma revisãozinha interessante, assim, bem confortável de ler. Ele é bem didático, faz um resumo sobre as características do material e modos de utilização, que eu acho que vale muito a pena. Quem quiser, depois até por e-mail, pode me contactar que eu passo esses links para vocês. Bom, então vamos falar sobre cada um quanto à composição, né, dos 3 tipos. Os convencionais, ou anidros, né, eles têm apresentação todos eles têm apresentação de pó e líquido, né, vem nessa apresentação comercial, né, sendo que o pó ele é constituído de pequenas partículas de alumínio silicato de cálcio, que são fundidos com partículas de sílica, alumínio, e fluoretos, né, a temperaturas que vão até mais ou menos 1.300, 1.400 graus Celsius. Depois desse aquecimento, ele é resfriado e para formar um vidro que tem íons que são lixiviáveis e são opacos sob tensão. Essa lixiviação que é o fenômeno químico que permite a troca de íons, principalmente os fluoretos, que são importantes na composição desse material. E o líquido é uma solução aquosa de ácidos polialcenóicos, de poliacrílico, itacônico, polimaleico, né? Sendo que o material, a maioria das apresentações comerciais, incorporam um ácido poliacrílico que é extremamente importante na composição dele, na forma de pó. Ele é liofilizado. O que é isso? Transformado na forma de pó e adicionado à composição, ao pó do material. Dessa forma, o líquido ou ele passa a ser somente água destilada, ou uma solução aquosa de alguns outros ácidos, como itacônico, polimaleico. Mas o mais importante é o ácido poliacrílico, que ele continua presente na composição, porém ele deixa de estar presente no líquido para estar presente no pó, né? A importância disso é que o ácido poliacrílico ele se torna muito viscoso com o passar do tempo, principalmente se ele for armazenado em geladeira. E essa viscosidade dificulta não só a dosagem, quanto também a manipulação. Então, quase que se resolve esse problema. A gente pode até ver em algumas bulas que o fabricante indica que tem ácido poliacrílico na composição do líquido, mas normalmente uma quantidade pequena que não comprometa tanto a fluidez do líquido de forma a dificultar a dosagem. Né? Então ele é chamado anidro justamente por isso, porque o ácido poliacrílico ele é liofilizado, tornado em pó, né, na forma de pó, incorporado ao pó do material. Os reforçados por metais, eles têm o líquido, a composição do líquido é semelhante ao dos convencionais, ou os anidros, e o pó é uma mistura do pó convencional mais partículas de liga de prata, que também são sintetizadas junto com as partículas de vidro. Essas partículas de prata, elas contribuem com maior resistência mecânica do material. Tá? Na verdade, não significa que o material se torna tão resistente ao ponto de receber forças mastigatórias diretas, mas realmente ele confere um reforço maior para o material. E por fim, nós temos os modificados por resina, que na composição tem uma mistura de água e ema, que nada mais é do que a parte resinosa da nossa resina composta. E parte do líquido também é substituído por uma porção resinosa, né? E eles podem apresentar de 2 a 3 tipos de presa, que pode vir a ser tanto a fotoativação, quando o material é fotoativado, quanto a polimerização da porção resinosa em si, e a formação do sal, que é o polialcenoato de vidro, que nada mais é do que o material, o que dá origem à matriz do nosso material de ionômero de vidro. E os que têm 2 tipos de presa é quando ele é quimicamente ativado, né? Então mesmo tem a polimerização química da porção resinosa e a formação do sal do polialcenoato de vidro,
que é resultante da reação ácido-base desse material. Essa reação de presa é uma reação ácido-base típica, cujo resultado é a formação de um sal, que é o polialcinoato de vidro. Então, quando a gente lê, né, na literatura a gente vê esse nome, né, na verdade ele tá se referindo, né, ele está dizendo que aquele meu material ele se transforma num material restaurador, depois dele ser manipulado e ter havido a formação desse sal polialcinoato. Isso é o nome mais correto, né, apesar de que a gente às vezes chama ele de CIV, ou CIV, ou cimento de ionômero de vidro, ou ionômero de vidro, ou às vezes simplesmente ionômero. Essa reação de presa, ela acontece em 3 fases. De início, logo depois que a gente mistura o ácido, o líquido com o pó, esse líquido ataca as partículas de vidro, né? O ácido ele se dissolve, né? E ataca as superfícies das partículas de vidro, e logo passa para a segunda fase, que é a gelificação inicial. Quem já trabalhou com ionômero sabe bem que o material, antes dele atingir aquela presa clínica, que o material fica endurecido, né, a gente percebe que o material se torna parecendo um gelzinho. E realmente o início da reação mesmo, na verdade é o tempo médio da reação, é uma gelificação inicial. E finalmente a terceira fase, que é o endurecimento completo, que na verdade acontece após 24 horas. Esse endurecimento completo é quando grande parte, assim, 98% dessa reação de presa já ocorreu. De fato, essa reação de presa ela pode ocorrer até em 6 meses. Mas a grande parte dela acontece nessas primeiras 24 horas. Então, todo o cuidado que a gente precisa ter, que a gente chama de cuidado inicial, a gente tem que ter esse cuidado nessas primeiras 24 horas. E nós vamos falando sobre isso logo em seguida. Nós temos, só para diferenciar, né, eu já citei sobre isso, mas só para frisar aqui, quando esses cimentos ionoméricos eles são chamados de fotoativáveis, vou ser acadêmica mais uma vez, mas vou chamar a atenção para isso, a gente tem mania de falar fotopolimerizável, né, mas na verdade a luz, né, nossa luz que a gente utiliza, que são os fotos polimerizadores, que a gente chama de polimerizadores, eles são fotoativadores. Eles ativam, a luz ativa a polimerização, e quem polimeriza mesmo é o material polimérico. Então, por isso que é incorreto a gente falar fotopolimerizador, aquele aparelho. Né? E, da mesma forma, os materiais que precisam da luz para ver a polimerização, né, para ver o início da polimerização, eles deveriam ser chamados de fotoativáveis. Né? Então, esses cimentos ionoméricos que são chamados de fotoativáveis, nada mais são do que os cimentos ionoméricos, cuja na composição foi acrescentada uma porção resinosa, que é fotoativável, que se polimeriza a partir da excitação por uma luz. Né? A reação de presa, ela acontece de 2 formas, a polimerização da porção resinosa e a reação ácido-base, formação do sal do polialcinoato de vidro. Né? Então, essa reação ácido-base ela precisa de acontecer para que o material seja ainda considerado como ionomérico. Né? Nós não vamos nem entrar na discussão sobre aqueles outros materiais que são chamados de compômeros, né? Que é uma subclassificação do cimento ionomérico, que eu acho que não ajuda em nada, só confunde a cabeça de todo mundo. O importante é o seguinte, para ser considerado como material ionomérico, né, um polialcinoato de vidro, ele precisa de ter uma reação ácido-base típica, senão não tem a formação do sal, ele não é um cimento ionomérico. Ele pode ser uma resina modificada por cimento ionomérico, né? Mas para ele ser chamado de cimento ionomérico, ele tem que ser cimento ionomérico modificado por algum outro componente, seja resina. Então, a reação ácido-base ela é típica dos ionômeros e a polimerização ela é a formação da polimerização da porção resinosa. Quanto às indicações, em odontologia, o cimento ionomérico ele tem uma vasta gama de indicações. Né? A gente pode citar, né, o selamento de fósforos e fissuras, para núcleos de preenchimento, ou se quer chamar de base de uma restauração, para cimentação, para forramento, restaurações de classe 3 e 5, são as indicações mais fortes, né? Restaurações de classe 1 e 2 incipientes, o que seria, para 1 e 2 incipientes, teria que ter um istmo oclusal pequeno, né? Portanto, a gente tem que partir do princípio de que, se houver incidência de força mastigatória direta na região onde o material restaurador vai estar presente,
a gente está extrapolando a indicação desse material. Ele não tem resistência para resistir a forças mitigatórias diretas, somente indiretas. Por isso, restaurações classe 3 e 5 é o grande forte de indicação desse material como restaurador. Para classe 1 e 2, somente com istmo, né, ocusal, a distância intercuspídea é bem pequena, né? E no caso de classe 2, que a gente chama de incipiente, é quando não há comprometimento de crista marginal. Ou seja, somente em duas situações a gente tem essa condição. Quando a gente faz um preparo cavitário tipo túnel, que a gente atinge uma cárie, né, um tecido cariado, na face proximal, estritamente proximal, é considerado classe 2, porque classe 2 é quando há comprometimento de faces proximais. Ou dessa forma, a partir de um túnel que é atingido através da face oclusal do elemento dental, ou se por acaso acontecer da gente ter um acesso direto nessa face proximal, na ausência de um elemento dental contíguo, em alguma situação, ou porque esse elemento é faltante, ou teve agenesia, ou o elemento dental ainda não, o molar ainda não irrompeu na cavidade oral, então por algum motivo a gente tem um acesso direto, ou até existe um diastema, por algum motivo a gente tem acesso direto nessa face proximal. Por fim, restauração de erosão e abrasão, né, que não deixa de ser, a gente não deixa de classificar como cavidades de classe 5, né? E para restaurações tipo na técnica do ART, que é uma prática extremamente difundida hoje em dia no meio odontológico, principalmente em serviço público. Só para a gente falar um pouquinho dessa técnica de ART, é interessante a gente lembrar que essa técnica ela foi idealizada por esse pesquisador holandês, John Franken, na África, em 1980, quando ele, não inconformado de ter que extrair alguns elementos dentais que ele considerava passíveis de serem preservados, e na ausência de uma possibilidade de ter uma unidade odontológica onde pudesse ter um compressor, luz, que pudesse tocar o motor, né, para usar instrumento rotatório, ele preconizou, né, ele idealizou essa técnica que seria fazer escavação com instrumentos manuais, né, removendo todo o tecido criado, dessa forma não teria nem necessidade de anestesia, né, e colocar algum material restaurador. Então, ele preconizou, foi a partir disso, foi uma busca de uma solução para não haver perda de elementos dentais que eram passíveis de serem aproveitados, de serem mantidos. No México, a técnica de ART é largamente difundida e desde 2002 ela faz parte do Programa Oficial de Saúde do Governo. E aqui no Brasil, a gente sabe que desde 80 também, lá, na Faculdade de Odontologia de Bauru, inclusive foi onde até eu fiz a minha pós-graduação, desde 1980 essa técnica ela é utilizada. E desde 2006, a gente pode dizer que recentemente, né, essa técnica foi adotada pelo Ministério da Saúde na prática do PSF, do Programa de Saúde da Família, que é como estratégia para ampliar o acesso à assistência odontológica. Né? E o que a gente percebe hoje é que essa prática ela está sendo difundida até na prática particular. Tem algumas modificações, algumas até sofisticações, no caso até de se colocar um isolamento, às vezes até absoluto, né, quando existe a possibilidade e tudo mais, mas a ideia do ART, ela prevalece, que seria fazer escavação e, muitas vezes, sem utilização de anestesia. A gente vê que a sofisticação da técnica chega ao ponto de se utilizar anestesia, se utilizar, às vezes, até isolamento absoluto. Né? Mas ela foi preconizada para não se usar nenhum tipo de instrumento rotatório, nenhum tipo de recurso técnico muito apurado. Né? Então, eu pus uma frase aqui do professor Gilberto Pucca, né, que é o coordenador da Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que ele diz que é um tratamento, que o ART é um tratamento rápido e com resultado bem semelhante aos de outras técnicas e que nos dá tempo para investir em outras frentes do programa de saúde bucal. O interessante é que o dentista não deixa de atuar, né, atua de uma forma, ela pode ser uma forma provisória, que depois passa, né, até substituindo essas restaurações, porque a gente percebe que muitas vezes existe uma extrapolação de indicação de uso desse material, que é usar, por exemplo, em grandes extensões oclusais, que fatalmente vai ter
incidência de força mastigatória. Mas o importante é o grau social que o cunho social que esse tipo de técnica ela pode atingir. É lógico que como nós estamos falando de cimentos ionoméricos, nós estamos citando a RT utilizando cimentos ionoméricos. Nós sabemos que tem outros cimentos que podem ser utilizados, né? Mas a grande vantagem do cimento ionomérico é uma adesão relativamente eficaz à estrutura dentária e principalmente a liberação de fluido. Né? Como contraindicações, a gente pode citar restaurações de classe 2 e classe 4, classe 2 típica, né, com comprometimento da crista vaginal, restaurações de classe 1 amplas, ou seja, de istmo oclusal muito grande, né, restaurações de grandes áreas cuspídeas e de áreas vestibulares extensas. Então, mesmo no caso de restaurar áreas onde teve erosão e abrasão, mesmo a gente classificando essas cavidades que já estão pré-existentes como cavidades do tipo classe 5, se tiver uma extensão vestibular muito grande, já passa a ser uma contraindicação do material. Porque ele não vai resistir, mesmo não havendo força mastigatória direta, essas forças, mesmo sendo indiretas, elas podem ser de uma intensidade tão grande que o material não vai resistir, a sua adesão à estrutura dentária não consegue resistir a essas forças que são indiretamente, que incidem indiretamente. Nós vamos falar sobre algumas propriedades agora, né? Vamos citar algumas das mais relevantes para protocolos clínicos, mas a saber, menos de propriedades que são importantes, então, é a adesividade à estrutura dentária, apesar de que, toda vez que a gente fala em adesividade, a gente pensa em sistema adesivo resinoso. A adesividade dos cimentos ionoméricos à estrutura dentária aqui é uma adesividade química. Mesmo essa adesividade química, ela é muito questionada por uma parcela bem grande de pesquisadores que atuam, que pesquisam esse tipo de material. Ela é questionada até que ponto que ela realmente acontece e que ela é efetiva. O que a gente trabalha em cima de resultados de pesquisa que dizem que esse material tem uma certa força adesiva, né? O que a gente não pode, uma comparação que a gente não pode fazer é com os sistemas adesivos, que inegavelmente a força adesiva do sistema adesivo resinoso, ela é conseguida às expensas de uma adesão micromecânica, né? No caso da resina, se existir uma adesão química, ela é fraquíssima, tão pequena, tão ínfima, que ela praticamente não contribui com essa adesão, né? Mas a força adesiva conseguida pelo sistema adesivo, ela é muitas vezes maior e muito mais efetiva. Tá? Então, essa adesividade que a gente cita aqui como uma propriedade dos cimentos ionoméricos é uma adesividade química e é uma adesividade que une fracamente o material à estrutura dentária. Biocompatibilidade é um material extensamente biocompatível. A liberação de flúor, sempre que se fala sobre cimento ionomérico, a gente cita, a gente ressalta essa qualidade, né? É uma propriedade que é uma qualidade do cimento. Tá? Cineres e embebição, que são propriedades que são deletérias do material, que vem a ser a capacidade que ele tem, e a capacidade e a facilidade que ele tem, tanto de perder água para o meio, quanto de ganhar água do meio, né? Cinérese perda, embebição ganho. Propriedade estética, que ela não é um forte, mas relativamente razoável, né? Principalmente a um curto prazo, nos primeiros meses, até alguns anos do material instalado. Lógico que se comparado às resinas compostas, a estética é pobre, né, dos cimentos ionoméricos, em comparação, em detrimento das resinas compostas. Uma baixa resistência à abrasão, justamente por isso, e não só resistência à abrasão, como também resistência à compressão. Então, é um material que ele é facilmente abrasionável, né? E tem uma espessura, ele é capaz de dar uma espessura de película de aproximadamente 24 micrômetros. Então, no caso de um material cimentante, essa espessura é uma espessura bem razoável, né? Bem próxima daquilo do parâmetro que seria um cimento de fosfato de zinco. Então, só para ilustrar como é que se dá essa adesividade, né? Essa adesividade, ela é as expensas de uma reação química com a estrutura dentária. Essa reação química com a estrutura dentária é muito semelhante ao que acontece na própria massa do material, que é a formação do sal. Então, os grupamentos carboxílicos, eles se ligam ao cálcio da estrutura dentária,
E por haver mais cálcio no esmalte do que em dentina, essa adesão ela chega a ser 2 vezes ou mais, 2 vezes maior do que a força de adesão que é conseguida a dentina, uma vez que o esmalte tem muito mais hidroxapatita do que a dentina. E a gente sabe que quanto melhor, quanto mais efetiva essa adesão, mais eficaz o material é em termos de selamento, impedindo uma infiltração marginal. Então, quanto melhor essa adesão, quanto mais a gente propiciar que essa adesão aconteça, mais a gente está impedindo uma possível infiltração marginal. Então, vamos falar um pouquinho dessas propriedades. Para que a gente tenha uma boa adesividade, é necessário que as superfícies onde o material vai ser inserido, essa superfície do preparo cavitário esteja bem limpa, livre de detritos. Porque se a gente quer que o material tenha uma boa adesividade, a gente tem que ter íntimo contato do material com as paredes cavitárias. Mesmo que o fabricante nos diga na sua indicação, nas suas instruções, na sua bula, que o material dele dispensa o condicionamento prévio, a limpeza prévia à aplicação do material é interessante para que a gente garanta uma limpeza da superfície. Existem, aqui tem alguns exemplos comerciais aqui, existem alguns fabricantes que fornecem o material adequado para a limpeza. Mas poderia ser uma clorexidina, poderia ser qualquer material que pudesse diminuir a energia de superfície para melhorar o molhamento do cimento às paredes do preparo cavitário. Normalmente, essas soluções condicionantes que os fabricantes fornecem, elas são na base de ácido poliacrílico entre 10% e 20%. Varia entre 10% e 20%, alguma coisa entre essas. Por exemplo, esse vidrion aqui, eu acho que ele é a 11%. O que interessa é a limpeza prévia. O ácido poliacrílico seria mais adequado, por quê? Porque é um ácido de baixa capacidade de desmineralização, por ser um ácido orgânico, e ele tem peso molecular muito alto. Se ele tem alto peso molecular, ele tem menor dificuldade de penetração. Então, se ele tem maior dificuldade de penetração, ele vai simplesmente fazer uma limpeza de superfície. E após essa aplicação, é uma aplicação passiva, simplesmente aplica, não precisa muito tempo de aplicação, lavagem e secagem cuidadosa sem ressecar a superfície de dentina e esmalte. Evitar esse ressecamento. Também não é molhada ao ponto de você ver a água empoçada, mas ao ponto de deixar a umidade natural da estrutura dentária. O máximo cuidado, como a gente fala sobre condicionamento, a gente faz uma associação com condicionamento ácido para sistema adesivo, que é completamente diferente. No caso do sistema adesivo resinoso, nós precisamos de provocar uma desmineralização em esmalte dentino. No caso dos cimentos ionoméricos, a gente não pode desmineralizar. Porque se a gente está pensando em alguma adesividade, onde essa adesividade vai acontecer às expensas do cálcio presente na hidroxapatita dos tecidos duros dentais, que são dentina e esmalte. Se a gente tira o mineral, onde que essa adesividade vai acontecer? Então, por isso que a gente fala que esse condicionamento da superfície para o cimento ionomérico é simplesmente a fim de conseguir uma limpeza da superfície, sem desmineralização. Ácido forte de forma alguma. Outra propriedade importante é a semelhança que esses cimentos têm em termos de coeficiente de expansão térmica linear, principalmente com uma semelhança muito grande à dentina. Nos convencionais, ou os anidros, eles têm esse coeficiente melhor, ou seja, mais semelhante à da estrutura dentária, justamente por eles serem puramente ionoméricos. Os que já são modificados por resina ou modificados por metais por partículas de prata, eles já têm esse coeficiente diferente por haver uma composição mista nesse material que não apenas ionomérica. Esse envenenamento, e o envenenamento marginal, ele é favorecido por essa união química, e quando associada a essa coeficiente semelhante à da estrutura dentária. Então, só de curiosidade,
Eu coloquei um quadro aqui, só não vamos falar sobre eles, mas só para ressaltar, que está aqui em vermelho, ó, a dentina, o coeficiente de expansão térmica linear, fica por volta de 8,3. E do cimento de forramento, por exemplo, fica por volta de 8. Então, olha a semelhança. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, da resina composta convencional, olha o tanto que ela cresce. O coeficiente de expansão térmica é por volta de 30. Se for um restaurador, misturado com resina, ele já sobe para 13. Se for um CERMIT, que seria modificado por partículas de prata, por volta de 15. Então, o de forramento, que seria um tipo, vamos chamar isso aí do cimento convencional, né? Ele tem uma proximidade muito grande. Isso é interessante porque toda vez que a gente consome um alimento quente ou frio, né, nossas estruturas dentais elas sofrem ligeira expansão ou ligeira contração conforme a temperatura. E se a gente tem uma restauração ali, e essa restauração acompanhar essa ligeira dilatação, expansão, de ligeira contração, desculpe, e se o meu cimento acompanha essa característica, é como se ele fosse parte integrante daquele elemento dental, restaurasse de uma forma mais eficaz. E isso garante um selamento marginal mais duradouro. Né? Em termos de biocompatibilidade, os cimentos ionoméricos eles provocam resposta por pares, ou seja, incômodo, algum tipo de hiperemia, de leve a moderada. Por quê? Porque o ácido poliacrílico ele tem baixo poder irritante por ser mais fraco, menor capacidade de desmineralização e pelo alto peso molecular, o que impediria uma penetração grande nas estruturas dentinárias. Né? É importante ressaltar que quando a gente está em cavidades muito profundas, onde a gente sabe, ou pelo menos em cavidade, onde tem alguns pontos, onde tem uma profundidade muito grande, uma camada de dentina protegendo ainda a polpa muito estreita, muito fina, menor do que meio milímetro, a gente primeiro deveria, e ainda não houve franca exposição pulpar, né, é interessante que se use previamente a aplicação do cimento ionomérico, um cimento à base de hidróxido de cálcio. Aquele cimento típico, ou seja, o de pasta a pasta, ou até um fotoativável, né? Mas a presença do cimento de hidróxido de cálcio, ele forma uma pequena barreira, ainda ajudando a proteger ainda o contato com a polpa. Porque quanto mais próximo, maior a permeabilidade da dentina. Quanto mais próxima, quanto mais profunda a cavidade, maior a permeabilidade da dentina. Né? E a acidez inicial que o cimento apresenta, né, até que ele forme que se precipite todo o sal, que é o polialcenoato de vidro, até que se consuma, até que se forme todo o sal possível, o pH do material é muito ácido. E essa acidez da mistura é que pode levar também a uma sensibilidade pós-operatória. E é uma sensibilidade interessante que, às vezes, o paciente pode te relatar nas primeiras horas, né? E o recomendável é que a gente diga ao paciente o seguinte: olha, eu fiz toda a proteção que poderia ter sido feita, às vezes tem uma sensibilidade inicial, né? Vamos acompanhar essa sensibilidade, como é que ela evolui. Né? Aí você pede, amanhã, então, qualquer coisa, você me comunica comigo, me telefona, amanhã você me dá uma notícia de qualquer forma como é que está essa sensibilidade. Muitas vezes a gente percebe que o paciente sai reclamando, te liga nas primeiras horas, e no dia seguinte ele nem lembra de te ligar. Se ele não lembra de te ligar, é sinal de que a dor, a sensibilidade que ele estava apresentando, ela desapareceu. Porque é sinal de que realmente a gente provocou uma hiperemia inicial, devido à acidez inicial da mistura do cimento ionomérico, e essa acidez ela tende à neutralidade até o ponto da neutralidade total, quando todo o ácido da mistura é consumido. Né? E é ótimo que quando o paciente não nos dá um retorno, mesmo aquele retorno requisitado, né, de como é que está a sensibilidade, é sinal de que aquela sensibilidade desapareceu. É lógico que se a sensibilidade não desaparecer, né, pode até evoluir para uma pulpite. Né? Mas se a gente toma os devidos cuidados, como, por exemplo, a aplicação de um cimento, não estou dizendo que o cimento ionomérico ele é requisito, não. É só em cavidades profundas e naqueles aqueles que a gente pode chamar de spotzinhos, aqueles locais onde a gente percebe que tem uma profundidade maior, às vezes até radiograficamente a gente ainda consegue ver, né, que tem uma proximidade muito grande com o corno pulpar, né? Então naqueles locais a gente fazer uma proteção prévia com cimento de hidróxido de cálcio, fazer uma associação. Né?
A liberação de flúor, que é outra propriedade extremamente importante, né? A importância, a relevância, né, que é a presença do flúor, da liberação desse flúor para o meio no controle da cárie, né? É bom ressaltar que é óbvio que o reforço, vamos dizer, da estrutura dentária, que o flúor que é liberado é capaz de provocar, é só nas estruturas adjacentes onde o cimento está aplicado. Né? Não vale você imaginar que você aplicou um cimento ionomérico num elemento dental 35 e lá no elemento 18, lá na distal do terceiro molar superior direito do paciente, você vai querer que aquele flúor que está sendo liberado lá tenha ação. Na verdade, essa liberação ela traz benefícios para as adjacências onde o cimento está aplicado. Tá? E não de uma forma remota, como a gente gostaria que fosse. Né? Infelizmente não é assim. Então ele teria o poder de impedir ou de dificultar a desmineralização das adjacências dos tecidos onde ele está aplicado, né? E além de tudo, ele ainda favorece o fenômeno de des e re, né? Que é o fenômeno de desmineralização e remineralização, que é um fenômeno dinâmico que acontece no meio bucal, todas as vezes que toda vez que o pH, ali o pH bucal, ele se altera. A liberação desse flúor, da quantidade de flúor liberado inicialmente, ela é mais acentuada, né, tendendo a uma diminuição e uma manutenção de taxas, numa taxa bem baixa, mas que ela é considerada de uma forma, assim, a longo prazo, pelo menos por tempo indefinido. Tá? Então, inicialmente, essa liberação de flúor é muito acentuada, tendendo para uma diminuição, deixando aparecer em taxas bem baixas, mas contínuas. Tá? Existem alguns pesquisadores que questionam essa liberação, que eles dizem ad eterno, ou seja, enquanto o cimento persistir aplicado numa cavidade dental, numa cavidade preparada, se essa liberação de flúor ela vai acontecer. Até que prove o contrário, eu sou adepta de que o material ele é capaz disso. Né? É interessante porque a gente percebe, tem pesquisas que mostram que em dentes onde houve a aplicação de selante ionomérico, mesmo quando clinicamente aquele selante ele não é detectável, você não consegue, a um exame clínico, perceber, se fizer um corte histológico no fundo dos sulcos, daqueles sulcos acentuados, né, da estrutura dentária, se ainda houver pequenas porções desse cimento, que pode ser até microscópio, aquelas pequenas porções ainda são capazes de fazer essa troca iônica, né, esse efeito esponja. Lógico que a gente não vai extrair dente para fazer corte histológico para ver isso, mas a gente sabe que foram feitos estudos que mostram isso, que provam a presença, mesmo em pequenas porções microscópicas desse cimento ionomérico, ou seja, cimento foi detectado somente em microscopia eletrônica, mesmo assim, medindo a taxa de liberação de flúor, existia ainda, era detectado. Então, eu particularmente, a minha opinião é de que essa liberação, esse efeito esponja acontece ao longo da existência desse material aplicado em boca. Tá? Outra característica que eu chamo de deletéria desse material, né, são esses dois fenômenos que acontecem quase que concomitantemente, que seria a cinese e embebição. No início dos primeiros estágios, na primeira e segunda fase da presa do cimento ionomérico, esse material ele forma poliacrilatos de cálcio, que ao longo do tempo eles vão sendo substituídos por poliacrilatos de alumínio. Então, esses de cálcio eles são mais solúveis. Como a gente está trabalhando em um meio onde há umidade, principalmente se a gente fizer uma restauração, uma restauração mesmo, cujo a face vai estar, alguma face desse material vai estar exposta ao meio bucal, né? Então nós temos a umidade natural da saliva. Né? Então esses materiais eles têm uma solubilidade muito grande nas primeiras 24 horas. Mais crítico ainda, na primeira hora de instalação desse material. Então, como ele tem essa capacidade de tanto perder água para o meio quanto ganhar, então ele precisa de uma proteção.
para evitar que esses efeitos de embebição se instalem. Né? Mas que prejuízo que se teria? Prejuízos principalmente em termos de resistência do material. O material passa a ficar quebradiço, né? Ele fica esbranquiçado, aparecem trincas no caso de uma cinese, ou seja, perda de água para o meio. No caso de embebição, uma dissolução inicial. Né? Então, nas primeiras horas de existência desse material, de permanência desse material no meio bucal, é necessário a gente ter uma preocupação de proteger superficialmente esse material. Né? Na ausência total de algum material que possa fazer essa proteção, né? Como por exemplo, eu estou mostrando três possibilidades aqui. 2 tipos que são chamados pelos fabricantes de glaze, que seria um verniz apropriado para ser aplicado sobre o cimento. Outra solução barata seria o verniz cavitário, aquele verniz que é utilizado como proteção pulpar sob restaurações de amálgama. Né? Aquele verniz, ele é solúvel, ele é muito solúvel, ele é facilmente abrasionável, mas se ele permanecer na primeira hora, que é a hora mais crítica, nós já vamos ter tido uma proteção bem razoável da massa desse material. Outra solução que é muito barata seria a base de unha, a base incolor, né? Que ela é composta de acrilato, né? Se a gente perceber, quem mexe com acrílico, né? Quem trabalha com acrílico, o cheiro do esmalte de unha é muito semelhante, lembra muito acrílico que a gente trabalha, né? O acrílico odontológico, porque a composição é muito semelhante. Né? É a base de material resinoso, material acrilato. Né? Então, uma solução super barata seria isso, aplicar uma camada fininha, com microbrush ou com pincelzinho descartável, de uma camadinha fininha de esmalte de unha. Né? Uma camada bem fina para interferir na oclusão, né? Não interferir, não ser facilmente destacável. O importante é que alguma coisa cubra a superfície desse material nessa primeira hora. De preferência nas primeiras 24 horas. Né? Então, no caso de um cimento de base de unha, ela pode permanecer até mais que 24 horas. Quanto mais tempo permanecer, melhor. Na pior das hipóteses, não havendo nenhum tipo de recurso, eu não tenho verniz, eu não tenho esmalte de unha, muito menos aquele que o fabricante, né, o selante próprio que o fabricante me recomenda, a gente pode usar vaselina sólida. Uma camada de vaselina sólida sobre, ela não vai permanecer por muito tempo, não. A gente, lógico, vai recomendar ao paciente para até nem beber água. Evitar de alimentar por pelo menos 1 hora. Né? Porque essa camada de vaselina ela vai impermeabilizar, né, e proteger por um tempo razoável. Se for na primeira hora, menos mal. Melhor do que simplesmente a gente dispensar o paciente sem colocar nenhuma proteção superficial. Né? Então, essa proteção superficial ela visa manter e garantir o equilíbrio hídrico da reação química que está acontecendo ali. Não é uma reação ácido-base? Essa reação ácido-base não precisa de acontecer no meio aquoso. Se o material perde ou ganha água do meio, a gente não está desequilibrando essa quantidade de água que precisa de estar presente ali. Então, a proteção superficial visa manter esse balanço hídrico, evitando, assim, os efeitos deletérios da cineres e embebição. Após a presa final, parte da estrutura do cimento endomérico ainda mantém 24% de água, né? Então, da sua composição. Então, por isso, dessa proteção superficial também é importante para que essa quantidade de água ainda permaneça até o final da sua presa. Né? Que a gente pode considerar esse final em 24 horas. Quanto ao armazenamento desse material, como qualquer outro material, a gente tem que estar sempre preocupado de manter os frascos bem fechados, para evitar a contaminação precoce com a umidade. Nunca armazenar o pó desse material, ou qualquer material que tenha apresentação de pó, nunca, jamais, são palavras fortes, mas que realmente cabem aqui, nunca guardar dentro de geladeira ou qualquer lugar onde haja umidade. O frasco de líquido pode ser armazenado. É até interessante porque poderia mexer no tempo de presa e facilitar o trabalho da gente. Né? Dar um tempo maior de trabalho. A gente tem que tomar cuidado que quando o líquido, no caso do cimento endomérico, o líquido tem ácido poliacrílico na sua composição, a viscosidade pode aumentar e dificultar um pouquinho não só a dosagem quanto a espatulação. Mas
O pó jamais deve ir para a geladeira. Né? Uma coisa que a gente também, que é proibido, que a gente não deve fazer jamais com qualquer material, mas nós estamos falando aqui de cimento ionomérico, é misturar pó de uma marca com líquido de outro fabricante. Fabricantes diferentes. Nunca. E mesmo até de categoria. Eu tenho um cimento, muitos fabricantes lançam no mercado diversos tipos de ionômero da mesma linha. Um que é só para forramento, um que é só para cimentação, um que é só para selante, outro que é só para restauração, para núcleo de procedimento. A gente nunca deve fazer esse tipo de adaptação. Acabou o líquido do meu restaurador, eu vou pegar o do cimentante. Acabou o pó do cimentante, eu vou usar e fazer assim. Eu tenho esse aqui do outro fabricante, vou usar ele. A gente nunca deve fazer isso, porque a gente não pode garantir, né, ninguém vai fazer uma análise química dos componentes para saber se está faltando um ou outro, ou se a composição é idêntica. Né? Pelo sim, pelo não, a gente nunca deve fazer essas misturas, né, essas adaptações, e de preferência também nunca usar conchas dosadoras de outros, fazer esse tipo de adaptação. O que a gente tem que ter cuidado é preservar do início ao fim, logo que a gente abre a caixa, até o fim do consumo do material, até o final do consumo daquele material, todos os dispositivos. O gotejador, seu próprio fabricante fornece, porque afinal de contas, se ele fala é uma gota com um determinado volume. Né? Não é porque é uma gota que ela vai ter o mesmo volume de um fabricante e de outro. Né? Então, esse tipo de adaptação a gente deve evitar para qualquer material. E no caso do cimento ionomérico, é uma preocupação maior ainda, uma vez que a gente sabe que o balanço, né, dos componentes é extremamente importante para que a reação química aconteça de uma forma favorável. Se a gente mexer nos componentes, a gente pode ter vários tipos de prejuízos finais no nosso material. Quanto do proporcionamento, sempre, para qualquer material, de qualquer forma, sempre olhar qual que é a instrução que o fabricante passa para a gente. Se é com uma concha, medida de tal forma, para uma gota, duas medidas de tal forma, é daquela forma que o fabricante está dizendo. Né? Nunca fazer dosagem empírica, né? Sabe o olhômetro, medindo o olhômetro, nunca, porque a gente vai cair num desequilíbrio desses componentes. Né? Antes de dosar o pó, sempre fazer a homogeneização, e quando a gente homogeniza, a gente também deixa o pó mais afofado, e é daquela forma que ele deve ser medido. Né? Na hora de fazer a dosagem do líquido, observar se a gota não tem bolha de ar aprisionada, se tiver, desprezar aquela gota. Então, usar sempre uma gota que a gente chama de gota plena, uma gota que tenha sido dispensada sem a bolha aprisionada dentro dela, bolha de ar. Fazer um proporcionamento imediatamente antes da espatulação, antes da mistura. Né? Usar sempre os dispensadores fornecidos pelos fabricantes, pressionar e nivelar e desprezar os excessos de pó, usando placa de vidro ou bloco de papel. No caso de placa de vidro, é interessante também usar até o resfriamento. Né? É interessante até a gente usar uma placa de vidro resfriada, se a gente até for usar um bloco de manipulação. Né? Põe um papelzinho desse bloco de manipulação, esse papelzinho encerado, sobre a placa de vidro para a gente, para o resfriamento ajudar no tempo de presa. Né? Porque é um material que tem um tempo de trabalho muito curto. Né? Então, a gente, com isso, usando esse resfriamento, a gente aumenta, dilata um pouquinho esse tempo de trabalho nosso. Né? Então, a manipulação deve ser feita ou num bloco de manipulação ou numa placa de vidro, né? Dosando sempre a quantidade, o volume que for utilizado, que, né, o volume a ser manipulado, a ser inserido na cavidade deve ser proporcional ao tamanho da cavidade, né, para a gente ter uma boa coesão da massa do material, né, para que não haja problema de adesão de diferentes porções, né, fazendo a dosagem prévia, né, de pó, seja uma, duas conchas, três, quantas conchas for, né, divide essa quantidade toda de pó em duas porções. Né, então a gente usa metade da placa, a gente já dosando o líquido, levando uma porção, incorporando, né, e levando a outra porção imediatamente após. Né. Usar a pequena área da placa, não espatular de forma alguma. Espatular seria aquele movimento que a gente faz, comprimindo a lâmina da nossa espátula contra a placa e atritando. No caso do cimento ionomérico, a gente não deve fazer uma atrição dessa massa. A gente deve aglutinar. É diferente do espatular.
O aglutinar seria você incorporar o pó, fazendo até uma ligeira compressão, mas não amassando, atritando essa massa, para evitar que o sal que vai se formando, que ele não se quebre as partículas que vão se aglutinando. Então, para evitar isso, a mistura deve ser feita de uma forma gentil, sem atritar a mistura contra a placa. Usar o menor tempo possível, entre 30 a 45 segundos. Se você conseguir uma boa mistura com menos de 30 segundos, ótimo, sobra mais tempo para trabalho. Mas não passar muito tempo, porque senão a gente avança muito no tempo de trabalho e dificulta o emprego do material. A consistência dela ela deve ficar, ela vai variar um pouquinho para a indicação do material. Os cimentantes, os selamentos de fósforo de fissura, eles têm uma consistência mais fluida. E os restauradores apresentam uma semelhança com massa que a gente chama de massa de vidraceiro. De uma forma ou de outra, seja para qual indicação, ferramenta, cimentante, selante, restaurador, de qualquer forma, ao final da mistura, a gente tem que perceber um brilho molhado na superfície. É obrigatória a presença desse brilho. Esse brilho significa que o material está bem misturado, mas que ainda tem quantidade de ácido para se combinar com a superfície dentária. Se essa massa tiver já opaca, você pode até utilizar, mas a adesão à estrutura dentária vai estar completamente comprometida. Então, se existe premente essa preocupação de que o material tenha adesão à estrutura dentária, é necessária a presença desse brilho. No caso de quando a gente está trabalhando com cavidades de classe 3, ou até cavidades de classe 1, 2, que a gente possa utilizar a matriz de poliéster ou a matriz pré-formada, essa matriz de poliéster ela tem a função não só de pré-formar a superfície externa da restauração, como proteger o cimento do meio bucal durante a presa inicial. Porque a gente vai manter essa matriz de poliéster até que o material atinja a presa inicial e que a gente possa remover. Então, enquanto essa matriz estiver lá em posição, ela vai estar exercendo esse papel de proteção superficial. Assim que a gente remove essa matriz de poliéster, a gente já tem que preocupar com a proteção superficial. Essa proteção superficial ela não tem que estar ali, pelo menos na primeira hora de existência daquele material, depois de inserido o material. A utilização da matriz de poliéster ou de uma matriz pré-formada, ela diminui bastante o tempo, a necessidade, ou até elimina a necessidade de acabamento, e assegura uma melhor integridade da superfície. No caso da utilização de matrizes, matriz de poliéster, matriz pré-formada, deixar em posição por 4 a 5 minutos, ou pelo menos no tempo que corresponde à presa inicial, que é quando a gente percebe que o material já adquiriu resistência, já está começando a se fraturar. O acabamento e polimento, ele pode ser, a gente divide em imediato e o mediato, depois que é o posterior. Imediato ou inicial é aquele logo após a remoção da matriz, ou com a superfície do cimento protegido, ou logo após a presa do material, a presa inicial. A gente deve usar instrumentos de corte, tipo lâminas de bisturi, ou pelo menos com um corte bem afiado, para tirar os excessos grosseiros. Nunca utilizar broca ou qualquer material, qualquer cortante rotatório, evitar de usar esse tipo de material para a gente não perturbar a ligação do material à estrutura dentária, porque essa ligação inicial, nas primeiras horas, ela é muito tênue, muito fraca. Ela vai se tornar mais forte depois, quando completar, ou por volta de 24 horas. Então, se a gente leva uma broca, a própria rotação da broca vai fazer com que haja trepidação e, com isso, a gente comprometer a adesão à estrutura dentária. E após esse acabamento inicial, voltar a fazer a proteção, uma vez que se você fez acabamento, removeu parte do material, o material vai ficar exposto à camada subsuperficial, então a gente precisa de voltar a fazer a aplicação de um agente protetor. O acabamento final, então, ele deve ser realizado no mínimo após 24 horas, que é quando a presa final já se instalou, com pontas diamantadas de granulação fina, instrumentos cortantes, pode ser brocas multilaminadas, e disco tipo Soflex.
e concluído o acabamento e polimento, é lógico, passar as devidas orientações de higiene oral, de higiene bucal para o nosso paciente. Né? Os suplementos genoméricos, ele é um material exigente, né, durante a sua aplicação, e ele tem, diante toda a sua manipulação e aplicação, né, e tem algumas limitações que a gente pode ressaltar aqui, algumas outras limitações. E essas limitações, elas estão diretamente ligadas às suas propriedades físicas. Né? Então, são essas propriedades físicas baixas, né, principalmente propriedades mecânicas de resistência à abrasão, resistência mecânica, né, resistência à compressão, resistência à força mastigatória incidindo direto sobre a restauração, né, e é o que leva a uma contraindicação para o tipo de restauração tipo classe 2, com envolvimento de crista, classe 4, porque a restauração de classe 4 tem incidência mastigatória direta, ele não tem resistência para isso. Quando há grande perda de esmalte vestibular, nós já citamos isso. Áreas de cúspide, perda de estrutura muito grande de parte, ou porção, ou simplesmente socavamento de uma cúspide, né? E onde há incidência direta de força mastigatória. Também a sensibilidade da técnica, né, que é necessário que a gente observe aqueles detalhes que já foram citados, como armazenamento, proporcionamento do material e espatulação, que na verdade deve ser na forma de aglutinação e não espatulação, como a gente entende aquele procedimento. Né? O seu uso efetivo, né, está totalmente ligado ao controle dessas limitações do material. Uma vez que a gente conhece as limitações do material, sabendo o que deve ser feito, como deve ser procedido, né, quanto a esses cuidados, a gente tem um desempenho desse material. Né? Correta manipulação e espatulação e, é lógico, um apuro técnico do profissional, ou do corpo profissional, do corpo auxiliar, do profissional que está aplicando o material. Bom, muito obrigada pela lembrança, da indicação do meu nome, e toda vez que vocês acharem que é necessário, que for útil a minha presença, eu estou sempre disponível. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês todos.